Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. E a gente veio saber aqui o que a Alessandra andou aprontando em 2023 nessa retrospectiva do podcast Arena. A Simone nos cobrou. Eu também quero saber onde é que estava o Marcelo, hein? Tava por aí. O ano termina, nasce outra vez e a gente quer fazer uma retrospectiva então, gente. A gente quer contar um pouquinho de como é que foi o nosso ano no Arena IE. A gente conhece, são 48 episódios, está terminando no 57, então começou lá no 9. E a gente quer passar pelos meses contando o que a gente falou sobre como consultores, instrutores, especialistas em comportamento humano, que eu e o Marcelo somos. Mas assim, a gente, além das vozes da nossa cabeça, que a gente traz coisas aqui que vem da cabeça da gente, a gente traz também referências de base, pessoal que estuda a inteligência emocional, a gente dá esse respaldo e trazemos também a experiência de campo, né, com os nossos clientes. Vamos começar a falar onde a gente estava, né, no campo, né? Então, em janeiro, eu estava no meio de um processo de capacitação de lideranças lá do Porto Itapoá, né, um porto bastante importante lá em Santa Catarina. Isso é grande, né? Tu estava em mais uma edição do PDEC, né, que é o Programa de Desenvolvimento Comportamental lá do Senex, e a gente estava começando a estruturar o programa de mentoria feminina na Randon. Isso aí. Né, aproveitando que era janeiro, a gente estava ali fazendo a programação, o que iam ser os pilares de desenvolvimento, ainda não estávamos no campo, mas a gente estava montando o programa. Isso aí. Um baita programa de mentoria para mulheres, mais de 250 duplas de mulheres, que umas menturavam então as outras, né? E um programa fantástico. E eu lembrei aqui, né, os episódios de janeiro foi o de Folia de Reis. Ok. Né? Foi de Mulheres Chegam Mais Longe, então por isso que a gente estava na efervescência desse programa, né, de mentoria. Novas Fronteiras da Inteligência Emocional, a gente estava terminando aquela capacitação no Texas com os professores do EITRI, que falavam da inteligência emocional transformacional, e a gente trouxe esse assunto aqui para o podcast. Muito legal, né? Nossa. A gente fez por semanas ali, né? Não lembro quantos meses foram. Sim, aí tinha colegas da Alemanha, colegas da África, colegas né, do Canadá. Tava uma fúria. México também. Gente, sábado de manhã. Todo sábado de manhã. Encontrava com o pessoal. Né? Sextou, não sextou, porque sábado de manhã tinha aula, tinha reunião. Muito legal. E aí teve um episódio de saúde mental e qualidade de vida, Ali. Eu acho que esse vale a pena a gente pegar um corte aqui do Marcelo. Vamos dar uma comentada. Aliás, deixa eu só falar, os cortes a gente está sabendo agora quais são, tá? A gente está meio que treinando um react aqui, tá? Exato. Então, vamos ver o que vai vir aí. Vamos ver o que foi selecionado para nós esse podcast aqui de saúde mental e qualidade de vida. Vamos lá. Isso. A gente pode falar, tá? Conversa com as pessoas. Eu tive esse desafio. Né? Não como líder de empresa, mas, por exemplo, como professor em instituições. Às vezes, né, eu olhava lá para um aluno e falava, esse aluno está com um problema, mas eu sou professor, eu não sou psicólogo. Né? E se esse aluno desmontar aqui na minha frente, né, o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu atendo? E é uma preocupação dos líderes, exatamente essa. Eu vou abrir, eu brinco, né? Eu abro a caixinha de Pandora e aí o camarada coloca um problema no meu colo e aí somos dois, né? Com o problema. Sabe aquela coisa do salva-vidas, né? Que o salva-vidas vai lá salvar uma pessoa que está se afogando e a pessoa se agarra no salva-vidas e acaba morrendo os dois afogados, né? Então, não dá para simplesmente pegar esse macaquinho, né? E dar na mão do líder, né? E o líder, meu amigo, segura que é tua. Tu sente isso ainda? Não, isso acontece, né? E é verdade esse bilhete. Comigo, como eu estava comentando ali no trecho, por várias vezes, principalmente nas aulas noturnas, né? Você via o aluno em problemas de drogadição. Quantas vezes eu fiquei depois da aula conversando com algum aluno que estava se divorciando, alguém que estava com um problema de carreira. Mas nas organizações, conversando com lideranças organizacionais, ali na hora do café, na hora do... Até mesmo às vezes no treinamento, no meio do treinamento também você tem depoimentos dessa natureza. Vem ali cada situação cabeluda, que uma coisa é você pegar o líder e falar para ele, não, você tem que fazer coaching do teu liderado, você tem que desenvolver liderança situacional. Só que enquanto isso a vida está acontecendo. Sim, com certeza. E aí como é que você lida com essa situação que extrapola a questão funcional?
Então, é uma delegação complicada, né? Principalmente para as primeiras lideranças, né, Ali? Então, o tema desse episódio era saúde mental e qualidade de vida. E uma das coisas que todo mundo está se dando conta desde o pós-pandemia é a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Como janeiro era o mês do janeiro branco, que falam, né? Que tem a ver com cuidar desse estado mental. É janeiro branco? Eu acho que é. É branco ou amarelo? Não, amarelo é o da prevenção ao suicídio. Isso. É branco. É branco, né? Aham. Depois eu vou fazer um Google. Tá, vamos embora. Deixa eu ver, eu vou convidando, vai, continua falando aí. Procura ver se é janeiro branco ou amarelo, porque ninguém merece eu dar a cor errada aqui. Vai. Mas, assim, é uma campanha geral de saúde mental que se faz nas instituições, né? E é um desafio para quem não é psicólogo, porque daí vem o medo da pessoa. Se eu opinar, tô psicologizando. Se eu não fizer nada, eu tô deixando de fazer um atendimento humanizado. Eu acho que o principal é conseguir fazer a linha de corte. É isso aí mesmo, é janeiro branco. Janeiro branco, né? Então tá tudo certo. Então, assim, o que é a linha de corte? Até onde vai o trabalho com gestão de pessoas, com compreensão de competências socioemocionais, com a qualificação desse trabalhador, desse funcionário, para a realidade que ele está vivenciando, que ele consiga ter condições até mesmo ergonômicas para isso, né? Que a saúde mental envolve isso também. Essa condição mínima de conforto. Isso tudo dito, tu tem que saber quando não é mais a tua atribuição. Não dá para ignorar. Não dá para fazer de conta que não existe. Isso, existe. Mas não é uma coisa que você vai assim, igual salva-vida. Não, vou lá, vou salvar essa pessoa. Não. Aconteceu algumas coisas, eu lembro assim comigo como professora, de alunos chegarem e dizerem: professora, eu tô passando por uma crise depressiva. Aí tu pergunta: você tá em tratamento? Você já tem um profissional que tá te cuidando, né? Tu tá sob medicação? Só pra saber, né? Pra ver se você tem algo que você possa fazer para ajudar. Porque se não estiver, você encaminha para a rede e para os profissionais que podem fazer isso. Então, isso é uma coisa, você tem que poder encaminhar. As empresas têm a área de saúde para isso. Ou caminha para o RH. O médico do trabalho da empresa que vai cuidar disso, né? Então, isso é uma questão aí de saúde pública para se cuidar. Mas é muito importante que você, líder ou professor que esteja nessa situação, você não ignore. Porque a gente nunca sabe, né, qual que é o grau de ansiedade ou de pânico ou de sofrimento que aquela pessoa está naquele momento. Isso. Então, aquela coisa assim, o que é o mínimo? Fazer esse encaminhamento, alertar o RH. Isso. Né? Por exemplo, aconteceu comigo esse semestre. Eu conversei com a pessoa, encaminhei a pessoa, mas eu falei com o RH da organização que a gente estava: olha, fica tranquilo, eu tô conversando com a pessoa, tô monitorando, né? Tô falando com vocês. Aconteceu nesse mês último agora de dezembro. Eu estava fazendo uma qualificação dentro de uma empresa, em company, e uma das pessoas me relatou que estava vivendo com muita ansiedade, que estava com muita dificuldade para dormir. Aliás, essa foi uma pergunta que eu tinha feito, né? Você está dormindo bem? Porque esse é um dos sintomas de quem não tá bacana, que precisa entrar no encaminhamento. E ele estava com muitas dificuldades. O que eu fiz? Encaminhei para um profissional para fazer um processo terapêutico para ele. Porque no caso dele, ele estava bastante... conseguia verbalizar e queria falar a respeito. Tem pessoas que não, que você vai encaminhar para o médico primeiro para ele ver o que mais poderá ser investigado. No caso dele, parecia que esse acompanhamento terapêutico era o primeiro passo, né? Até para saber depois o que procurar. Então, é importante, eu acho bacana separar isso do campo profissional. É uma responsabilidade nossa fazer isso. E em redes sociais, hoje em dia, tá todo mundo especialista, né? Isso é um perigo. As pessoas não estudaram comportamento humano, viram alguns filmes ali de linguagem corporal, estão prontos para fazer filmes, né, a respeito. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existe toda uma ciência por trás disso, gente muito séria trabalhando com o trabalho de saúde mental. Tudo isso dito, agora puxando para o lado do gestor e da gestão de pessoas, eu acho importante a gente comentar também que nos últimos anos, está sendo mandatório o gestor compreender questões de comportamento humano, as tais soft skills, o que é uma pessoa que ela tem dificuldade de comunicação, para uma pessoa que tem uma dificuldade, talvez até mesmo uma manipulação emocional que ela possa estar fazendo com os colegas. Então, como é que a gente entra nessa seara
com competência, com conhecimento, porque os gestores têm que saber lidar com o material humano. É Sim. parte do papel de líder lidar com pessoas. Por isso que volta a ser muito importante as empresas capacitarem as pessoas em perceber, reconhecer e administrar estados emocionais, desenvolver as competências socioemocionais, ter a literatura, né? Ter o literacy, né? Não é literatura, ter o vocabulário, saber reconhecer. Você não precisa dar o tratamento, mas compreender o que é, o impacto daquela situação na convivência da pessoa com os demais colegas, na forma com que ela vai conseguir ou não organizar seus próprios pensamentos. Sabe, Ali? Eu acho muito importante. A gente passou nos últimos anos, antes da pandemia e até durante a pandemia, numa onda de inovação. Como a gente está por aí há muito tempo, né, a gente vê que as coisas vêm em ondas. E veio uma onda de inovação. Inovação, 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 inovação. Só se falava de inovação. Cara, ok, essa onda passou. É importante se cuidar da inovação, As pessoas que continuam nas organizações são menos pessoas, porque a terceira e quarta revolução industrial chegaram e já são disseminadas aí no Brasil também, mas as pessoas que ficaram, elas estão sendo envolvidas com problemas e processos cada vez mais complexos. E a vida aqui fora também não está legal. A gente ainda não está muito bem assim nesse pós-pandemia. O tal do novo normal ainda está meio líquido. Então, a necessidade da gente voltar as atenções para capacitação socioemocional, para desenvolvimento de pessoas, em habilidades de liderança, nossa, eu espero que as pessoas, principalmente nas empresas, reconheçam a urgência de se tomar desenvolvimento nessa área. Com certeza. Eu sinto que está acontecendo. O último comentário que eu faria disso é que, assim, esse desenvolvimento, ele é contínuo. E é tão importante ter o líder como núcleo disso, porque ele que também vai disseminar o tom da importância do bem-estar. Aí agora eu já vou usar uma outra palavra, não saúde, mas bem-estar emocional, né? E acho que a gente vai começar a entrar nas dificuldades disso, já vamos puxar para o mês de fevereiro aqui as nossas dificuldades, né? No carnaval. No carnaval, porque daí o que vai acontecendo é que as pessoas começam o ano com as suas promessas, com as suas possibilidades, e todo mundo começa de uma certa forma energizado. E fevereiro mostra que vai ser complicado. Porque a gente está no Brasil, e no Brasil, fevereiro ainda não começou o ano. É uma agonia. O grau de ansiedade já está aqui. Porque o ano, as pessoas estão arrastando as coisas para março. Porque no Brasil o ano começa em março, né? Então fevereiro é aquele mês de limbo. Em que a gente ainda não tem desculpa para dizer que está comemorando, mas tem que comemorar, porque agora é carnaval. Sim. E a gente já está preocupado com o ano que está entrando. Tanto é que a gente fez um episódio de emoções de carnaval em fevereiro, né? Mas a gente falou dos desafios da comunicação, da inteligência relacional, né? Não mate o coleguinha quando voltar das férias, né? E decisões difíceis, né? Porque o pessoal chegava assim, tá, né? Começou o ano, né? É encrenca, né? Então a gente fez esses episódios. E eu continuava no Porto Itapuã, a gente continuava no programa de mentoria feminina. Tu já tinha retomado os treinamentos lá com o Ministério Público de Goiás, né? A formação de promotores. Adoro fazer esse trabalho com o pessoal do Ministério Público. Mais um ciclo de treinamentos na Panvel, né? Em desenvolvimento das lideranças lá da Panvel, gestão de conflitos, inteligência emocional, bem legal. E do teu super cliente Maps, né? Tu estava conduzindo um planejamento estratégico dele, né? Facilitando um planejamento estratégico lá da Maps. Foi muito legal, isso aí. Mas a gente selecionou um trechinho do episódio Decisões Difíceis. Vamos ver lá como é que foi esse episódio, então. O que separaram para nós aqui? Vamos ver. Eu diria que são 3 grandes eixos de tomada de decisão difícil. Decisões para a autonomia, decisões para o vínculo e decisões para a independência financeira. Por que eu digo isso? Para as pessoas. Por que isso? Me lembrei daquela máxima, então, autonomia, vínculo e independência financeira. Por que isso? Anos atrás, lá nos anos 50, fizeram uma pesquisa e naquela época, até 25 anos de idade, geralmente as pessoas tinham se definido
as suas principais decisões de vida. Se dizia que 5 eram as características de uma pessoa que já estava na vida adulta. Então vamos ver se eu consigo me lembrar de todas, tu me ajuda. Ela tinha casado, ela tinha saído da casa dos pais, ela tinha tido filhos, ela tinha definido sua profissão e ela se sustentava. Ou seja, as principais decisões para a vida adulta são: com quem vou me casar, com quem será que a Ali vai casar. Eu casava. Então, com quem vai casar, o que vai fazer, que filhos vai ter, onde vai morar. As grandes decisões da vida de uma pessoa são em torno disso. Sempre que a gente tem um insight muito bom, gente, a gente diz assim, vamos fazer um livro sobre isso. Hoje a gente já é mais humilde. E aí a humildade vai pegando, né, com a idade. Vamos fazer um artigo. Vamos fazer um episódio do Arenê. Vamos fazer um episódio do Arenê. Tá aqui, né? Né? Mas então com 25 anos a pessoa já estava casada, encaminhada na vida, Nossa morando sozinha. Senhora. Que coisa, hein? Eu não sei se eu fico feliz por ter passado essa época e a gente ter sobrevivido a toda essa pressão que tinha. A gente tinha muita pressão com 25 anos de idade, né, mano? Sim. 25 anos de idade, a gente era idoso pro mundo, mas né? a vida também era mais curta, né? Lá nos anos 50, a expectativa de vida não devia chegar aos 60 anos de idade. Sim, eu saí de casa, gente, eu tinha 16 para 17 anos, eu completei 17 em Porto Alegre. E agora saem do ensino médio com 18, porque teve um ano a mais, né? Aquela época dava para entrar na primeira série com 6 anos de idade, né? Então a gente terminava o ensino médio com 16 anos. E logo já tinha que encarar a vida, encarar o trabalho. Eu lembro que na época da faculdade eu acessei alguns programas de governo. Olha as coisas que vêm na cabeça da gente, né, pensando nisso. Mas que eram pessoas que estavam desalentadas, assim, e elas tinham até os 18 anos para cair fora e se independizar. Então elas tinham casa, comida, uma pensão, assim, do governo. Com 18 anos, deu. Já pensou? Hoje em dia é praticamente uma criança no mundo, né? Sim. Então, assim, é impressionante como essa idade avançou, né? E como a gente tá difícil a gente ter as primeiras conquistas. Eu lembro que na metade do ano, mais ou menos, a gente deve ter falado sobre isso, não vou me lembrar em que episódio, mas em que a gente comentou sobre a mudança da curva econômica, né? Então eu sempre conto isso, se não me engano, nas décadas de 70, tá? Pode ser que seja 80. Meu pai lá em Alegrete contava que tu podia comprar uma casa na praça de Alegrete ou um Fusca. Era essa a base de valor. Tá, os carros eram mais caros para as famílias, considerando, mas olha o quão mais barato eram os imóveis. Então, assim, era muito simples uma pessoa entrar num programa para a habitação. Hoje em dia, quanto tu tem que ganhar para conseguir pagar a tua casa própria, né? Ou teu apartamento próprio. E olha o tamanho da metragem desse apartamento, né? Então, antes tu tinha apartamentos com 2, 3 quartos, porque as famílias eram grandes. Agora tu mora em praticamente uma sala comercial de 40 metros quadrados. Então, é impressionante como foi ficando mais difícil atingir as primeiras etapas disso. Isso me faz lembrar a conversa que nós estávamos tendo ontem, não sei se tu quer comentar, mas sobre a inversão da caleidoscópica para os jovens. Quando eu fiz a minha tese, gente, sobre carreira caleidoscópica, que tem a ver com caleidoscópico porque você vai mudando a lente de percepção da realidade a partir da fase da tua vida. E aí, o que a teoria dizia é que, especialmente na carreira das mulheres, porque as mulheres têm ali o relógio biológico, que dá uma certa restrição biológica, como o nome diz, né, às suas decisões de carreira, ela começa nos primeiros decênio com um parâmetro de crescimento, o que eu posso aprender, como é que eu posso crescer, junto com os homens, nesse sentido, muito pouca diferença. Mas quando chega ali nos seus 30 a 40, as mulheres têm um grande dilema que é terei filhos, não terei filhos, quantos filhos terei, como farei para organizar e de alguma maneira balancear, né, a minha vida pessoal e meu trabalho. E depois, lá dos 40, aí entra
uma forte lente de autenticidade. E agora, meus valores combinam com o que eu faço, com o que eu sou, né? Só que a gente pesquisando aqui no Brasil, com mais de 500 mulheres na minha tese, a gente viu que estava invertido esse negócio. E que os mais jovens querem autenticidade tanto quanto o crescimento. Que eu quero ganhar mais para poder ter a vida que sempre quis. E aí vem um sofrimento muito grande, porque com 20 e poucos anos de idade, tu já quer ter tudo que uma vida adulta estruturada tem. Tu nem pensa nos filhos. Os filhos, se Deus quiser um dia, talvez, não sei, quem sabe, todavia, contudo, não é uma confusão, porque é um baita custo, né? E custo pessoal, financeiro, todos os custos que tu possa imaginar. Então, assim, há uma inversão muito grande disso e uma pressão imensa para que essas decisões, elas acabam sendo uma necessidade muito grande de ganhar dinheiro, resumindo, em curto espaço de tempo, para poder atalhar as decisões de vida. Eu lembrei do... não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Eu lembrei do Simon Sinek. Tem um livro, O Jogo Infinito. Tá? O que é a história do jogo infinito? Por exemplo, a gente gosta de jogo de tabuleiro, né? Tu lembra do Jogo da Vida? Eu adorava esse jogo. Eu tinha paixão por esse jogo. Quem nunca jogou o Jogo da Vida e tem filhos, né? Recomendo comprar o Jogo da Vida e jogar o Jogo da Vida com os filhos. Mas olha só... Eu não sei se valem aquelas premissas não, lá calma. ainda. Será que vale? Onde é que eu vou chegar? Vocês têm que comentar, tem que usar o jogo como um pretexto, né, para uma conversa. No Jogo da Vida, logo ali nas primeiras jogadas, o camarada ele chegava numa encruzilhada. E aí ele podia tomar uma decisão. Não, ele tinha que tomar uma decisão. Se ele queria começar a trabalhar, então se ele começasse a trabalhar, ele já caía na jornada do tabuleiro, que é a mais longa. Sim. Só que ele começava com um salário menor. Sim. E ele ia para a vida. Ou se ele decidia fazer uma faculdade. Isso. Se ele decidisse fazer uma faculdade, ele ia fazer um looping ali, né? Ia ter uma jogada, um número de rodadas mais longo para esse camarada que decidia fazer a faculdade, mas quando ele pegasse o mesmo caminho de quem entrou direto, né, sem fazer o curso superior, ele ia começar com um salário maior do que quem foi direto para a vida. Porque nesse jogo de tabuleiro, a cada jogada você ganha um salário. Isso, né? Aí. E o salário de quem tinha o curso superior era maior do que o salário, né, de quem não tinha o curso superior. E essa decisão você tinha que tomar ali, no começo do jogo. Não, e o bonitinho, bacana, né? Olha a inteligência de quem fez o jogo. Você ganhar o carrinho, né? Aí já tinha os bonequinhos azuizinhos e rosinhas, coisas que hoje já seria completamente politicamente incorreto. Lembra? Tinha. E aí tu botava ali com um espaço para 6 bonequinhos. Porque você ia casar, podia ter você um monte de filho, daí tu ia botando no carrinho. Aí entrava no tabuleiro, acontecia os vieses, né, e as sortes, né, e você ganhava filho, você casava, né, a vida acontecia. Isso vai ter que estar nas referências. Será que a gente vai botar referências desse episódio? Qual que é a questão do jogo infinito do Simon Sinek, né? O que ele trouxe? No Jogo da Vida, você chegava ao final. Sim. Na vida não chega ao final. Chegava no final. Chega ao final. Tinha um portal. Você chegava no final e quem chegasse no final com mais dinheiro, né, era o vencedor do jogo. Entendi. No jogo de tabuleiro, tem uma rodada final que você chega no final. No jogo infinito, você não chega no final. No jogo infinito, é como se você chegasse ao final e começasse de novo. Ou seja, primeira característica do jogo infinito, as decisões, elas acontecem a qualquer momento. Então essa decisão de você, no comecinho da tua vida, vou fazer curso superior ou não vou fazer curso superior? Hoje em dia, quantas vezes ao longo da vida nós tomamos essa decisão? Nossa Senhora! Você está na sua 3ª graduação, eu tive 2, 3 graduações, eu estou no meu 2º mestrado, tu fez o mestrado, fez a especialização, é uma qualificação infinita. Quando tivermos vivos, vamos estar estudando. Uma carreira. Quantas carreiras a gente já escolheu e quantas a gente já vai escolher? Estão falando em carreiras que duram em torno de 7, 8 anos. Nem estou falando dos setênios, qual que é a principal característica do jogo infinito? As regras mudam. Então, por exemplo, essa regra de que comecei no mercado de trabalho, vou ganhar menos dinheiro do que quem fez curso superior,
Depende, né, tio? Depende, Se tu essa foi um regra youtuber pode de mudar. 15 anos de idade. Tanto é que tem youtuber de 15 Né? anos de idade ganhando mais dinheiro do... Tem youtuber largando a faculdade porque acha que ganha mais dinheiro como youtuber. E tem youtuber desesperado Tem que não ganha empreendedor, mais dinheiro, agora Tem tá um precisando ir pra camarada que faculdade. fez o curso de programação, aprendeu umas linguagens e ganha 3, 4, 5, 10 vezes o que ganha um engenheiro recém-formado. As regras não são mais as mesmas, as regras são líquidas. Nossa. Então a gente não pode partir do princípio que o que nós sabemos, Ari, e a gente tenta transferir para os nossos filhos, é o que vai funcionar na vida deles. É. Então, meus amigos, assim, ó, qual que é o conselho, né, do tio Marcelo? Faça alguma coisa. E Não se fica comprometa com parado em isso. cima do muro, porque o jogo é infinito. E se comprometa com qualquer que seja a tua decisão. Isso. Aguarde até ela dar resultados. Eu acho que isso é uma grande ansiedade, Isso. talvez, dos jovens. Tem que ter um comprometimento, né? Tem que ter um tempo mínimo Você de release time. precisa de um tempo mínimo. Aconteceu a última vez, só para nós encerrar esse mês, nós vamos ficar direto em Sim. fevereiro. Vamos entrar no looping do fevereiro lá. Mas que um gestor comentando da pessoa ter ficado 3 meses e pouco no trabalho, não tinha completado ainda os 3 meses de experiência. Tava querendo saber quando é que ia ser promovido. Então, essa ansiedade do nosso tempo, isso é outra atrapalha coisa. pra caramba. Ansiedade, etc., você não ter noção. Mas o que eu quero dizer é, as decisões, elas são difíceis. Isso. Elas não são definitivas. Não. Então, nunca esqueça disso. E pensando que as decisões das mulheres, por conta do seu relógio biológico, são mais difíceis. Viu, meninas? Infelizmente, isso aí não tem como mudar. Tem um reloginho biológico. Porque se a gente vai viver até 100 anos, que delícia, né? Estamos vivendo muito mais. Mas filhos, algumas décadas, 2, talvez 2 décadas. E olhe lá, Sim. né? Bom, que E mais? Março. Mês da mulher. Exatamente. Então é por isso que eu já puxei o gancho. Vamos lá, vamos ler o que teve em março para nós. Porque a gente tem no nosso cérebro uma leitura melhor das emoções ou da decodificação de informação não verbal. Cientificamente é isso que se fala. Então nós decodificamos melhor as pistas que são subliminares. Aquela virada de olhos, aquela saída meio à francesa. Essas coisas que podem passar despercebido de um olhar menos atento. Em geral, sempre em geral, né? Porque é claro que tem mulheres que não têm a menor noção. Em geral, na média. Em geral, na média, as mulheres conseguem ter uma percepção melhor dessas pistas não verbais. Você vê, né? E é todo um treinamento, né, que é feito. A gente já comentou aqui várias vezes, né, Ali, que a emoção, ela transpira pelo corpo. A linguagem emocional é uma linguagem não verbal, não é o que é falado, né? É a minha postura, se eu tô suando ou não, a velocidade da minha respiração, o tom da minha fala. A gente percebe essas pistas no corpo. E a mulher, né, em geral, né, ela tem um treinamento maior do que o homem nessa questão da percepção. Muito bem. E aí, Quer ser mãe, né? Essa criaturinha só vai começar a falar com os 2 anos, depois não para mais, né? Mas até então, as pistas são todas não verbais, né? Então, marido, na dúvida, pergunte a sua esposa. Ela deve ter percebido alguma coisa que você não percebeu. Inclusive em você. Eu achei graça, me lembrei que o Marcelo, tu fazia isso, né? A gente começou com essa, o que tu tá percebendo? O que tu tá percebendo? Porque, às vezes, numa reunião, a gente ia, os dois no mesmo cliente, acontecia muito de trabalhar junto, e eu via algumas coisas e eu pedia pra corroborar. Com o passar do tempo, como eu percebia mais, geralmente, dessas coisas não mais subliminares, o Marcelo virava pra mim, Ali, o que eu tô sentindo? Eu achava muita graça nisso, o que eu tenho? Mas você vê, né? Então, esse foi um corte do episódio, geral, a inteligência emocional das mulheres, né? Isso. E isso a gente sabe, né, pela experiência, né, prática, né? Os ditados populares, as brincadeiras, né, sabem disso, mas eu nunca vou esquecer, olha, no teu projeto de dissertação de mestrado, quando tu trouxe lá o teste Miskit, né, lá da Universidade de Yale, e a gente aplicou em lideranças, e lógico, né, como todo estudo acadêmico, a gente usa as variáveis de controle.
E o teste Mesquite, uma das habilidades é justamente essa de você ter essa percepção, essa capacidade de empatizar, né, com o outro. E, gente, o score das mulheres em relação ao score dos homens era na perspectiva de using, né? Que é de uso das emoções. Isso. Então, a literatura fala isso, a literatura acadêmica internacional fala isso, e no teu projeto de dissertação aqui... Sim, uma diferença grande. E bota a diferença estatisticamente existe. muito E esse significativa. teste, gente, diferente dos outros que a gente aplica, porque o ESC, por exemplo, que a gente aplica da Korn Ferry, ele é um teste de 360 graus. Então, são pessoas que fazem avaliação e a própria pessoa também se avalia. E o Mesquite, M-S-C-E-I-T, né, Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, esse teste, ele mede o quociente emocional. Então, ele é um teste de habilidades, ou melhor dizendo, aptidões emocionais. Então, aí você não tem como tapear o teste. Não é um teste que você olha assim, a alternativa certa é essa. Não, você não tem como saber a alternativa certa. É por tarefa, né? É como se fosse um teste de QI, só que é QI, é quociente emocional. São tarefas. E as mulheres, assim, não brinque, né? Se você acha que você consegue passar desapercebido, não. Que legal, né? Não tem essa ilusão. Então, em março, a gente estava iniciando com força esse programa de mentoria para mulheres, que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente trabalha com isso há muitos anos já, a partir da minha... Vai para o 3º ou 4º ano de programa? Desde 2020, foi no ano da pandemia que começou geral ali. Já vai para o 4º ano agora. Já vamos para o 4º ano, em que a gente tem programas de mentoria para mulheres aí, de alguma maneira, acontecendo. Especialmente carreiras de mulheres. O último eu gostei porque a gente tirou da parte só da gestão e foi para um trabalho em torno da carreira, das decisões, inclusive, de carreira, que a gente estava falando agora há pouco. Aqui entrou a Cycle também, né? Que no final desse mês de março... a Promove do grupo, né? Mas a Cycle, aqui a marca agora é Cycle. Né? E o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez aquele evento lá, aquela vivência do Ministério Público. Foi muito legal, a gente saiu com, inclusive, um carro cheio de mulheres, que eram as facilitadoras, né? E a gente foi até a Serra nossa, aquela conversa no carro ali, rendeu um monte de curso depois, né? Pra gente poder fazer trabalho junto aos executivos aí, que cada uma de nós tem, né? Muito bem. A Randon foi o programa de mulher, mas o Leadership Meeting foi nessa época também, não, foi antes, né? Ainda não. Não, o Leadership Meeting já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Tá, muito bem. Então, isso aqui já estamos em março e o tempo urge, já tô cuidando. A gente já passou vamos lá, vamos para abril. Vamos para abril, porque a gente mas tá é retrospectiva. Vamos devagarzinho, vamos curtindo que tá gostoso. Eu tô gostando, não sabia que a gente ia falar de tudo isso. Em abril a gente estava no Gramado Summit, a gente fez a live do You Glocal. A gente precisa botar essa live disponível, gente. Isso foi tão legal. A gente pegou empresas e gestores de diretores de RH de 3 grandes empresas. A gente pegou da HP do Brasil, né? HPE, desculpa, HP Enterprise. A gente pegou da Bertolini e da Randon. Todos os clientes que a gente tinha não feito implementos a Randon Corp, né? Convidamos esses clientes queridos aí para fazer um trabalho com empresas e isso ficou disponível para todo mundo. E temos aí uma palestra que a gente tem que colocar no YouTube. Né? Com certeza, de muito legal. Inteligência emocional transformacional. Tu fez o trabalho de gestão de mudança lá com a Tijolo. Estamos em abril já então, né? Continuava Panvel, continuava IMAPs, né? Os projetos continuavam. Isso. Né? Daí, emoções de Páscoa, liberdade emocional, narcisismo. E veio uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. É um dos produtos carro-chefe nosso, assim, porque eu faço isso há muitos anos e eu adoro. Que são os workshops sobre gestão de conflitos. Isso aí. Então, o que pega ali? Por que as pessoas têm tanta dificuldade e se arranham tanto? Conduzir conflito. Até que a gente tem que falar conflito construtivo, né? Porque conflito acontece, não precisa ser confronto, Vamos ver um trechinho aí que separaram para nós. Vamos lá. Temos diferentes dimensões e naturezas de conflito. Se você entrou aqui há pouco tempo e está pensando, poxa, mas eles não estão falando do conflito do dia a dia, do conflito da internet, do conflito de você pegar pessoas que têm visões partidárias diferentes, visões de mundo diferentes, visões religiosas diferentes.
Esses conflitos nossos do dia a dia são conflitos pontuais em torno de valores que não são compartilhados. E eu diria que são os conflitos mais quentes que existem. Os conflitos em cima... mais explosivos. Os mais explosivos. Mas os conflitos mais difíceis, de alguma maneira se desmontarem, são esses de relações de longo prazo. E que são conflitos em torno de processos de trabalho, de relacionamentos, de políticas que são trocadas entre uma parte e outra, conflitos entre nações que a gente vê que se estabelecem. Pega um conflito na ONU, por exemplo, são centenas de pessoas tentando estabelecer alguma base comum. Olha lá. E aí, gato? Eu sou um gato. Desculpa aí, galera. Ninguém merece, né? Mas o que tu estava falando, né? Os conflitos de longo prazo, de relações de longo prazo. Então, isso é um sintoma justamente da evitação do conflito. O camarada evita o conflito, né? Não vou falar porque fica chato. Não vou fazer. Não, mas vai dar para aguentar. Aí a pessoa vai ampliando, né, uma convivência que não tá legal, e aí chega uma hora, né, a porca entorta o rabo, como a gente falava lá em São Paulo. Cai tudo, né, e termina a paciência, e aí a coisa vai de 0 a 100 numa velocidade muito rápida. E isso acontece porque as pessoas evitam o conflito até um ponto em que ele se torna insuportável. E aí a coisa explode. Uma das habilidades mais importantes, aí pensando na empresa, é a gestão de conflitos. Por quê? Porque se você deixa por conta, uma hora se resolve, não se resolve, vai criando um nó terrível. E as pessoas precisam colocar suas necessidades na mesa, umas para as outras, para que elas possam negociar. Então, por isso que é muito associada a gestão de conflitos às habilidades de negociação. Isso, porque a gente vê até nas organizações que treinam sobre isso, é como se o camarada ele tivesse medo de botar a mão na cumbuca, sabe? Então fica ali comendo mingau quente nas beiradas. Não, vamos falar de comunicação não violenta. Vamos falar de conversas difíceis. Cara, é negociação, influência, né, conciliência, como é que a gente faz barganha. É além do como falar, é ter toda uma habilidade para você atingir, né, uma ponte empática, ou então uma consciência coletiva de grupo sobre um problema. Isso precisa de tempo, precisa aprender a lidar com as emoções negativas que afloram nesse momento, precisa desenvolver uma maturidade emocional que vai além das questões de comunicação. E a gente vê as empresas até com medo de fazer treinamento sobre isso, né, Ali? Nossa! Por isso que a gente está fazendo tanta facilitação executiva, por isso que a gente está fazendo tanto workshop de gestão de conflito, porque tem que meter a mão, tem que, não tem jeito. Não tem que ter medo. Isso aí. Bem, aí chegamos em maio. Agora o ano está esquentando. Agora vai. Na verdade, está esfriando, porque está indo para o inverno. Está indo para o inverno aqui no nosso né, hemisfério sul. Mas... a gente estava falando sobre desafios da liderança, lidando com estresse, carreira e gerações e perfeccionismo. Eu adorei esse perfeccionismo que a gente fez com a Silvinha, que trabalha com a gente aí há muitos anos na nossa área de marketing. Eu estava começando o treinamento na Rede Sim, tu estava começando os treinamentos na Unicred. Isso. E a gente estava começando o ciclo de desenvolvimento de lideranças intermediárias lá na Stara também, né? Nossa, a gente quase morou em Não Me Toque. Nossa, né? Não Me Toque, a gente diz que a gente já é intocável. Porque a gente já vai para Não Me Toque muito pela Contrijal, lá e pela Stara. E aí continuava o programa de mentoria, continuava Randon, Promob, Maps, né? Continuava tudo isso, mas começaram esses ciclos de treinamento, que eram ciclos de treinamento longos, né? Interessante essas organizações que decidem, não adianta assim treinar uma turma, né? Não, é a patota toda, né? Claro. É toda a galera, todo o sistema de liderança num uníssono, né? Tentando aplicar na prática o mesmo conjunto de competências, né? Que estão sendo desenvolvidas. Muito bem. Então aí, carreira e gerações era o tema desse corte que nós vamos ver agora. Isso, vamos ver o que chamaram para nós aí de carreiras e gerações. Isso aí, eu tô achando que nós vamos ter que fazer 2 retrospectivas. Não, dá tempo. Dá tempo? O ano não acabou ainda. Vamos lá. É que quando a gente falava de capital intelectual lá nos final dos 90 e início dos 2000, a gente achava isso chique, né?
que o que vai gerar o resultado agora, o que vai gerar a diferença, não é mais o capital financeiro, né, para comprar a máquina, o equipamento, etc. Numa geração de serviço, o conhecimento é uma das fontes. Sim, o De Masi já falava nisso, a sociedade pós-industrial. A internet, antes para você adquirir o conhecimento, tinha todo um funil. Você tinha que ir para uma faculdade, você tem que aprender uma língua estrangeira para conseguir acessar uma obra em francês, em inglês, alguma coisa, para traduzir e adaptar isso aqui para o Brasil. E a internet democratizou o acesso ao conhecimento. Hoje, qualquer um acessa qualquer site, não precisa nem montar o programa, né? Baixa pronto. Manda o ChatGPT te fazer uma apostila de treinamento sobre tal assunto. Pois não, o ChatGPT vai lá e faz de treinamento. Então, já democratizou o acesso ao conhecimento. E conhecimento é uma forma de você ganhar dinheiro. É o tal do capital do intelectual na era do conhecimento. Muito bem, primeira coisa que eu vi que é o De Masi, tá? Não é o Damasio. O Damasio é o cara do erro de Descartes. O De Masi é o cara que falava sobre o ócio criativo, Isso. Ele fez o livro Futuro do Trabalho Já e da faleceu Sociedade esse Pós-Industrial. ano, Faleceu esse ano, né? Foi um grande gênio, um sociólogo gênio, Nossa, assim. a gente tem uns quantos livros dele lá em Nossa, acho que quase tudo que deu sucesso dele a gente tem. Porque é um cara que ele foi um grande visionário. Pensador à frente do seu E tempo. ele, nos anos 90, previu uma necessidade que é agora que está acontecendo, que é precisamos diminuir a jornada de trabalho. Não tinha nada a ver com questão de sindicalista ou algo assim. Era uma visão de que vamos precisar dividir o trabalho humano para as pessoas poderem se adequar a essa sociedade complexa, para elas poderem gastar no setor de serviços, que vai ampliar-se muito, está se ampliando, a gente está vendo isso aqui que a gente está fazendo é serviço, né? Então, é interessante isso. Mas nesse episódio, qual que era o contexto desse corte, né, se eu estou lembrado? O acesso ao conhecimento está democratizado. Isso. Você não precisa mais dominar um idioma, você não precisa mais frequentar um curso, você não precisa mais viajar lá para os Estados Unidos para se certificar, como você era foi tantas vezes. Agora você vai lá e faz um download na internet, tem até uma inteligência artificial para... Entra numa mentoria online. O que você não consegue fazer download ainda? Da experiência. E aí que você estava acabando de falar lá no comentário do mês de fevereiro, que a nova geração ela não tem paciência para adquirir experiência. É uma geração que, lógico, cuida com as generalizações, etc., tudo aquilo. Mas não é porque você leu alguma coisa que você já entende das N aplicações ou N contextos, ou de como é que eu vou conduzir isso, né, se a coisa não dá certo como eu esperava que desse certo. Igual no primeiro React ali que a gente fez. Tá, como é que eu vou abrir a caixinha de Pandora? Pá, mas e agora? O que eu faço? Não li isso, né? Não peguei isso. Que interessante. Tu me fez abrir uma janela mental aqui incrível, Mar. Substitui a experiência. Não que o conhecimento não seja necessário, sim, mas a experiência, a cancha, você já ter vivido isso, você conseguir adaptar, você conseguir empatizar, você conseguir, principalmente, o contato com o outro. Eu acho que empatia, Ali, é uma coisa que você vai aprendendo ou desenvolver ao longo do tempo. E não apenas assim, se abrir para o outro. Se abrir para o outro na medida certa, né? Eu lembro dos manuais lá de sobrevivência, os guias de sobrevivência dos empatas. Então, ok, conhecimento democratizado, acesso a ele. Mas experiência ainda não se substitui. Que legal. E pensando em gerações, eu estava considerando aqui, há muitos anos atrás, eu acho que foi lá em 2013, ou seja, 10 anos, né? Eu fiz uma aula sobre gerações para minha gurizada da graduação em administração, cadeira de gestão de pessoas 2. E a gente falava sobre gerações, sobre as diferenças geracionais, e veio o conceito de geração. Geração não é um monte de gente da mesma idade. Geração são pessoas que, durante a sua formação, compartilharam experiências comuns. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo. Eu sou aquela que apertou o REC Play para poder gravar da rádio as músicas que eu queria do Legião Urbana. E quem sabe o que é essa experiência de pegar uma fita, rebobinar com um lápis ou uma caneta.
Bic, e de alguma maneira esperar o momento da tua música pra gravar, isso foi uma experiência. Querer matar o disc jockey que falava... Que ficava 104 no meio da música que tu ia ouvir forever no teu Walkman, tu ia ouvir aquele troço com aquele 104. Walkman, nossa. Walkman era o nome do troço. Google, procura o que é esse troço. Então, isso não tem como explicar. Assim como a gente lembra, eu lembro quando eu escutava as pessoas mais velhas, como foi o pós-guerra. A atmosfera do pós-guerra. Tanto que veio uma geração, os baby boomers, né? Porque a pessoa chegava em casa, tô viva! Vambora, vamos viver aqui enquanto existe, né? E saiu fazendo filho, né? E quem não viveu o pós-guerra, não tem como saber o que foi essa atmosfera. Quem não viveu o Rec Play para gravar suas músicas preferidas, não sabe exatamente o que é isso. Quem não viu 11 de setembro, a sensação que a gente tinha que o mundo ia acabar a partir dali. Então, assim como um dia essa geração vai dizer, eu vivi o Covid, que foi um horror, que fez 2 anos a população mundial andar de máscara e ficar com medo. Isso dificulta, né, Ali? Porque, por exemplo, você tem uma opinião. Né? Vamos voltar um pouquinho para a negociação. Eu tenho outra opinião. Isso. Como é que a gente vai estabelecer uma ponte empática para a gente chegar num consenso? A gente vai precisar de referências comuns. Isso. Então, o principal problema de é você a construção de mundo. Como é que a gente vai... É como se você falasse uma língua e eu falasse outra língua. A gente não encontra referências comuns. Eu falo assim, mas como é que você não entende isso? A pessoa não entende porque ela não vivenciou aquilo. E eu não entendo as experiências dela, porque eu também não vivenciei aquilo. Não, e a tragédia, ainda fechando essa coisa das gerações, é que por WhatsApp, por meio eletrônico, por telas, a comunicação não é a mesma. Então eu não posso dizer que eu te compreendo, que eu aceitei teu conflito, porque tu me mandou uns emoji com umas carinha brava e a gente fez uns joinha lá. Então, assim, tem algo aqui que é muito profundo. De novo, vale mais um livro. Naqueles livros da Harvard, né, que falam sobre o trabalho flexível, eu entendo todas as vantagens do trabalho à distância. Como ele facilita problemas de deslocamento, flexibilidade de horário. Financeiro. Mas eu também entendo imagina o custo que se diminuiu. todo o desespero das áreas de gestão de pessoas de quererem o trabalho presencial, porque para tratar problemas complexos e questões de vida difíceis, ainda não dá para substituir o ao vivo e a cores. E a cores online on time. 3 dimensões humanas. Muito bem. E aí, em junho? Nossa, como aumenta o número de clientes, graças a Deus. Nossa, aqui nem um todo mundo. Começava a facilitação na Glenmark. A gente continuava na mentoria feminina, na Stara, na Unicred. Abriram-se outros projetos. Mais PEDEC, continuava ali. Quando a gente fala PEDEC, gente, são várias empresas fazendo imersões comportamentais, né? Então aí fica aí 3 dias entendendo, elaborando várias questões comportamentais. Coisas muito profundas. O pessoal faz churrasco, né? É bem legal. Faz parte da experiência. Assiste filme de noite. Muito bem. Muito bem. Aí, junho, então, a gente tem o poder do amor, claro, né? O mês dos namorados. A interconectividade. Aqui vem a ser o quê? Essa interconectividade? Nem lembro mais. Não, a gente falava de relacionamentos, né? Então, aqui era justamente esse relacionamento mais híbrido, né? Essa questão híbrida, tá? Que a gente tá falando. Desafios relacionamentos no trabalho. Empatia e relacionamentos no trabalho. Vamos ver o que era essa coisa de empatia, que não faço a menor ideia. Foi do programa de empatia. Vamos ver o que veio aí. Empatia. Bora lá. Verdade seja dita. Se você der mais atenção aos outros do que a tua própria necessidade, não apenas você não é um bom ouvinte, como muito em breve você vai estar colhendo os frutos disso. E você vai precisar muito mais das pessoas daí para cuidar de você. Você tem que aprender a cuidar de si mesmo. Esse é o ponto. Estabelecer limites, né? Eu acho que a essência do manual do Empata, né, do Guia de Sobrevivência, é você aprender a se proteger, você aprender a estabelecer esses limites. Isso. Então, por exemplo, se vem uma pessoa, né, e precisa conversar, eu quero conversar contigo, primeira coisa, vamos estabelecer o limite. Fulana, posso conversar contigo, eu tenho 15 minutos. Isso. Eu tenho 20 minutos. Então você já está passando a primeira mensagem, o primeiro limite para a pessoa. Olha, organiza aí as tuas ideias, né? Avalia se tu quer conversar comigo mesmo, porque eu posso dispor
desse tempo para você. Tá. 5 minutos, 10 minutos. Não tenha vergonha, né, de estabelecer, de combinar um tempo. Será, Uhum. hein? Fiquei na Sim, dúvida aqui. não, claro. A gente estava falando daquelas pessoas que uma coisa é você empatizar com a pessoa, outra coisa é você alugar a pessoa, né? Ah, bom, isso é. É nesse contexto Me que a gente lembrei estava da falando. música do Oswaldo Montenegro. Meu Deus, as coisas que vêm numa retrospectiva. Tô adorando fazer isso. Nós vamos gostar de fazer react. Aham. Ano que vem nós vamos ter muito react. Não de nós Isso, mesmos, tá? Nós não isso. somos tão narcisos assim, né? Aqui foi pra uma aqui é uma retrospectiva. retrospectiva. Beleza. Mas a gente vai fazer react de coisas da internet, assim, pra gente poder comentar. E eu tô adorando esse formato. A música era Ai Todo Chato Cutuca, para chamar a atenção. E essa coisa de ficar cutucando uma pessoa com a tua realidade, com a tua opinião, com o teu problema, com a tua... Cara, paga alguém pra fazer isso, né? Não, Tanto é não que quero a gente- ser cruel, acho que eu já tô sendo. A Mas gente estava chamando ali também nas referências o guia de sobrevivência do empata, né? Porque você Isso. tem pessoas que lidam com pessoas tóxicas e Isso. você querer bancar o empata, né? Num universo de pessoas tóxicas, você vai sair sugado, você vai ficar doente. Né? Moral da história, se você tá achando que esse episódio de empatia é para convidar as pessoas a serem empáticas, não. É para aprender a usar com muito Use cuidado com essa habilidade. moderação. É importante, mas tem que se saber não ser sugado. Isso. E ali no comecinho, quando tu estava falando, eu lembrei daquela questão que é recorrente nas tuas aulas que tu deu lá na PUC com o Goleman, né? Fica lá gravado e tem lá um teste, né? Tem um quiz, né? Como parte do processo ali de avaliação dos alunos. E tem lá uma das questões que, nossa, quantas vezes a gente respondeu essa questão que os alunos duvidam, né? Que é perguntado assim, para você desenvolver a empatia, que outras habilidades são complementares? E tem lá autoconhecimento. Isso. E os alunos falam assim, como assim autoconhecimento é importante para desenvolver empatia? E eu sempre lembro do próprio Goleman explicando isso, né? Porque você lê o outro a partir da tua lente. Autoconsciência seria o nome maior. É que, como tem no Brasil algumas traduções diversas, a dimensão de reconhecer as emoções em si, a gente traduz como autoconsciência emocional. Isso. Em algumas traduções está como autoconhecimento. Mas o princípio mesmo é isso que o Mata tá falando. Porque eu vou te ler a partir da minha régua. Do que eu consigo. Como é que eu vou saber que tu tá sentindo dor se eu não faço ideia do que é dor? Né? Como é que eu vou saber que você está sofrendo se para mim, homem não chora? Né? Então, você tem que perceber, né, aonde dói aqui. Aonde dói a tua forma de ver o mundo, porque é dessa forma que você vai interpretar o outro. E se a tua forma estiver viesada, as tuas leituras vão estar erradas. Me lembrei, né? como é que se diz empatia em Libras. Eu sei pouquíssimas coisas em Libras. E é assim, ó. Desculpa quem não tá vendo, tá? Mas eu tô pegando uma mão e colocando no meu coração e outra seria um coração imaginário e a outra pessoa tira e põe em mim. Esse movimento é o movimento da empatia. Muito legal. Show de bola. É o outro a partir de ti e tu a partir do outro. Muito bem. Show de bola. E daí Júlio! Viramos um ano. Meu Deus do céu! E nós já estamos vamos chegar. 40 minutos ou mais de programa. Vai ser um programa especial esse. As a pessoas gente vão estar de férias. Calma, Isso. relaxa. Aí dá um stop, vai fazer outra coisa, depois tu volta. A gente já está em julho. Vamos aproveitar esse assertivo, então. Vamos ser assertivos. Que o corte de julho era assertividade. Bora, vamos direto pro corte, então. Vai. Isso aí. Vambora. Mas o que eu gostei do que tu trouxe aqui é que, especialmente numa relação, que é diferente numa relação só de trabalho, porque no trabalho, geralmente, os códigos de ética já são dados, já são postos. As empresas já têm, se não têm, elas têm mais é que construir um sistema de valores que se diga, olha, para trabalhar aqui nesse lugar, considerando as diferentes atividades que a gente faz e o que a gente oferece para o mercado, a gente precisa desse sistema de valores. E aí, não deveria ser simplesmente uma cartilha geral de intenções, deveria ser uma coisa mais ou menos pensada em cima do que é o produto da empresa e da característica comportamental para esse produto poder ir para o mercado. Legal. Então, no trabalho, geralmente o código de ética já é dado. Nas relações pessoais, ele precisa ser construído. E é impressionante como a gente pode demorar anos para fazer isso numa relação, né? Interessante. Uhum. Eu não sei se eu tenho algo a dizer a respeito. E aí? Não, eu acho que a questão de você considerar valores, ela é fundamental em qualquer episódio que a gente colocar aqui. Né? Deve ser por isso que eu achei tão básico.
né? É básico. A gente não tem como construir uma relação se a gente não sabe no que a gente acredita em comum e no que... Onde é que eu vou começar a pisar no teu calo? Voltamos ao episódio anterior que a gente estava fazendo sobre as reuniões de Natal e de família. Cuidado para não sair de alguma maneira com a premissa de que o outro tem que ter o teu mesmo sistema de valores. Tu sabe que num dos treinamentos de tomada de decisão que eu desenvolvi ao longo desse ano, né? Eu faço as pessoas refletirem sobre o seu estilo, né, de tomada de decisão. Legal. E tem ali os pragmáticos. O que é o pragmático? Vamos lá. Como é que resolve? Pronto, resolvido. Né? Então, o pragmático, ele é focado... Give me results. Vamos lá. Dane-se o que você pensa a respeito, dane-se os dados. Não temos tempo para isso. Então, pragmático. E as pessoas, às vezes, elas são requeridas a serem pragmáticas, porque existem várias restrições de tempo, financeiras, etc, etc. Só que o camarada que ele é pragmático, ele vai resolver o problema. Mas qual que é a contraindicação? Esse problema vai voltar. Esse vai ser um problema recorrente, porque você resolveu sem considerar as pessoas, você resolveu sem considerar todas as informações associadas. E quando você tem outros estilos, né, para interpretar a situação, para tomar uma decisão, você pode ser construtivista. Eu sou, às vezes, mais assim, né? Me dá dados, deixa eu ver, deixa eu entender. Né? Tem vários pontos de vista, mas e para o cliente, e para o fornecedor, mas e para esse grau de hierarquia? Então, o mundo é mais complexo do que isso, e tu é mais construtivista social. Como é que as pessoas vão se sentir? Né? Então, às vezes, a gente toma decisões, eu nem né, conheço com um esse pouco mais... modelo aí, mas eu quero depois que tu faça em mim. Eu gostei a gente toma decisões, às vezes, com um pouco mais calma, nós não somos tão pragmáticos assim, e às vezes a gente parece pessoas prolixas, pessoas indecisas, né? Alguém pode chegar assim, não, mas o sujeito não é assertivo. O assertivo é o cara que fala o que tem que falar e resolve o que tem que fazer de uma forma assim mais pragmática. Eu entendo que isso às vezes é necessário, mas a chance de você apenas dar uma disposição parcial e não entender o problema e não resolver o problema e ter que conviver com esse problema mais tempo, ou pior, esse problema até aumenta o tamanho da bola de neve, é muito grande. Então, a assertividade no sentido de você falar o que precisa ser dito, beleza. Agora, assertividade no sentido de que você tem que falar o que precisa ser dito, independente do que as pessoas pensam, aí não. Né? Então, que legal. Essa que eu acho legal, que gostei. A dica aqui. Nossa, olha como aumentou o número de empresas. Graças Stara, a Deus. Rede Sim, Pasteur, Glenmark, FCC, Adoro. Alcoa, Braskem, Unicred, Randon. E não para de fazer as que a gente estava fazendo, né? Tá vendo, pessoal, por que a gente não tinha agenda? Desculpa, clientes. Tá vendo aí? Foi complicado. Que 2024 tenha mais clientes ainda. Vamos lá. Coisa boa. Agosto. Nossa senhora, olha só. Driblando autossabotagem, preocupação, traçando limites. E o episódio que a gente foi selecionar nos cortes para nós foi o valor da atenção. Vamos ver o que vai vir aí. Vamos prestar atenção, ver o que diz esse negócio. Vamos lá. A gente vai descobrir que as pessoas estão com muito mais dificuldade das relações pessoais, especialmente aí adolescentes e jovens, estão preferindo as telas para interagir, estão muito inseguros em relacionamentos porque não conseguem ter essa atenção de qualidade. Coisa mais triste que eu acho é quando a gente vai num restaurante e a gente vê um jovem casal, cada um no seu celular, escrevendo para alguém e os dois comendo um na frente do outro. Eu acho isso extremamente melancólico. As pessoas não estão mais se dando atenção. Então, por isso a importância desses exercícios de mindfulness, né? A mesma coisa que serve lá para você entrar na reunião importante da tua empresa, serve para essa reunião importante num almoço, numa janta em família. Nossa, janta em família. Aí. Poxa, é verdade, né, Ma? E sabe que esse é um tema que eu acho apaixonante. Tem muitos livros do Rick Hanson que ele fala sobre isso. Eu acompanho o podcast do filho dele. Eu adoro esse cara do cérebro de Buda, né? Porque ele vai dizer, assim como o professor Richard Davidson, eles falam muito sobre a relação entre atenção e felicidade. Olha o tema da tua tese aí.
da tua dissertação de mestrado. Porque realmente a gente tem uma relação estreita entre o que você está prestando atenção e aonde você está do ponto de vista emocional. É uma coisa bem lógica, né? Se tu, por exemplo, a gente ontem estava numa festa comemorando aí o final do ensino médio da filha, né? E de repente tu tá preocupada com, sei lá, mulheres, né? Ah, meu cabelo, queria que tivesse ficado as X, Y, Z. Tu vai deixar de aproveitar todo o contexto, porque a tua atenção vai estar no grampo do cabelo. E tu vai ficar girando em torno daquilo e os vários estímulos positivos que vão passar no teu entorno vão passar batido, porque tu tá pensando no grampo do cabelo. Então, assim, e esses são os tais comportamentos obsessivos que as pessoas tentam depois lutar como lidar com isso e que faz as pessoas serem mais ou menos neuróticas também. Porque é muito difícil a gente dizer, não vou prestar atenção nisso. É o efeito do urso branco, né? Que é, não pense num urso branco. Pronto, ele já tá dançando de tutu na tua frente, né? Então, assim, você conseguir modificar o teu estado atencional é, em última análise, dominar todo o teu sistema emocional. E a gente foi perdendo essa musculatura da atenção, né? Vale, quantas vezes você não pegou um livro para ler e só parou quando terminou a última página? Um livro de 200 páginas. Nossa, eu tenho, sei lá se qualidade ou é defeito, mas é uma espécie de hiperfoco. Quando eu gosto de um livro, e o Marcelo cansou de tentar dormir aí, porque eu vou até 3, 4 da manhã pra terminar o livro. Tô falando, claro, de romance, não vou ser uma louca de maratonar um livro técnico. Mas assim, quando tem uma história muito interessante, muito bem escrita, tu maratona. No nível de O Caçador de Pipas, de Os Pilares da Terra, que tu entra no livro, tu não quer sair mais. E essa habilidade de ler, que eu e tu e pequenos já tivemos, né? Que a gente era muito isolado. Eu era isolada por condições do interior, de como, sei lá, até da personalidade. Eu morava perto, do ladinho, na minha infância, da Biblioteca Municipal de Alegrete, no Centro Cultural, saudoso Centro Cultural de Alegrete. Então, eu mergulhava nos livros de uma maneira que aquilo talvez seja um treino da atenção, né? Pois é, e a gente desenvolveu essa capacidade com filmes, né, com livros. E hoje em dia você vê, bom, primeiro que não tem mais filme, Isso. é série. Isso. As séries, os capítulos anteriormente eram de 1 hora, agora eles são de 40 minutos. Isso. Nesses 40 minutos ainda tem uns 5 ali que você economiza no começo, que o pessoal coloca cenas dos capítulos anteriores, e o cara ainda pega os 30 minutos e faz o fast forward e assiste em 15. Canso de ver criança pequena, os pais de criança pequena contando isso, que não conseguem mais assistir filmes de 1 hora com os filhos. Porque eles dizem, tá muito demorado, pai, tá muito demorado, mãe. Passa pra frente, o que vai acontecer? Então a gente, e sem falar que o sistema de séries, já que tu comentou, Mar, ele se aproveita de uma necessidade cognitiva nossa, que é a necessidade de completude. Nós precisamos completar coisas. Sim. E aí o que o final da série daquele episódio faz? Deixa o gancho pra próxima. Aí tu pensa, não, eu só vou ver só como é que ela vai resolver isso com ele. E no final do próximo episódio vai ter um outro gancho. E assim você vai maratonando. E você acaba não prestando atenção no contexto. É impressionante isso. E dá aquela sensação de ressaca, né? Eu já maratonei na época da pandemia, quem nunca? E tu fica com ressaca de ver aquilo. E tu também tem esse hábito que eu sei. A gente tá lendo um livro, pega um lápis, rabisca, para comenta com o outro. O que tu acha disso? Deixa eu te comentar esse negócio aqui, mas olha que legal. Enfim, sintomas dos tempos, né? E a gente precisa... como é que se adaptar em parte, mas também preservar, né? Eu acho que tanto a gente precisa se adaptar às pessoas que têm esse tipo de hábito e como é que a gente chega, né, nessa pessoa, quanto essas pessoas precisam desenvolver um pouquinho dessa musculatura atencional. Né, dos nossos clientes, só para comentar rapidinho, eu achei interessante aqui 2 clientes que tinham uma proposta de trabalho bem diferente. Com a Guedori, a gente fez um trabalho num lugar lindo que era, acho que é 12º andar, lá em Novo Hamburgo, num sindicato que tem lá, patronal. E
tu vê a cidade inteira, então tu tinha como estar trabalhando, aprendendo e vendo uma vista muito bonita. E com a Alcoa foi uma jornada de trabalho online, todos os encontros online. E os dois com formas de captar a atenção completamente diferentes. Então aqui eu acho que o meu comentário é para quem é facilitador como nós, para quem trabalha com as empresas como nós. Como precisa ser diferente o programa de ensino de um programa que é online Um programa que é presencial. Nossa! Funciona, mas não dá. Ambos não dá funcionam, mas tu tem que modificar a forma como tu capta a atenção. Aí é aquela palavrinha da tal da experiência, né? Que a gente estava falando tempo antes. Atrás. Isso Olha, aí. ele tinha começado a facilitação lá na Stara. E continuado a facilitação da Glenmark. Isso aí. Show A de facilitação da Unicred começou em setembro. Isso que o Marcelo tá chamando facilitação é um pouco diferente do que eu chamei facilitação aqui, tá? Eu falei facilitação de uma maneira genérica de fazer um workshop facilitando. O que ele tá falando é a facilitação executiva, que são uma espécie de coaching sistêmico, no sentido de que você organiza grupos das empresas para trabalhar um problema e vai fazendo encontros. Você desenvolve habilidades socioemocionais nos executivos enquanto esses caras estão lidando com problemas reais difíceis da organização. São problemas específicos que vai endereçar. Não adianta ir para o workshop e fazer lá uma prática de... Uma dinâmica, que é diferente, uma dinâmica de uma coisa assim. Aprendizagem ativa, não, é o osso que precisa ser ruído ali mesmo. Desculpa se você está nos ouvindo aqui para ver os conteúdos, mas a gente achou legal contar um pouco na retrospectiva de qual é o nosso background no mundo do trabalho, porque a característica do nosso podcast é falar sobre inteligência emocional no âmbito dos relacionamentos, mas especificamente das competências socioemocionais, exatamente. Em setembro a gente estava falando de mudanças, então os episódios eram novos hábitos, mudança cultural, saindo do lugar, ansiedade com a mudança e resistência à mudança. E desse episódio de resistência à mudança, pegaram um corte para nós aqui, Ari. Vamos lá, estamos já em setembro, galera, tá quase. Obrigada por quem ficou até aqui, hein? Vamos embora. E uma outra coisa que eu acho que é um sintoma da modernidade das redes sociais é você ir atrás das soluções prontas. Então, tá todo mundo fazendo isso. Olha o fulaninho na rede social que no TikTok falou que esse é o caminho. Sabe os influencers? Não. Você é o dono. A tua vida é importante demais, né, para você simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que fez sentido para o outro, para você tentar produzir sentido na sua vida. Aquilo funcionou para ele, não para você. Vai buscar a sua felicidade no seu canto, né? Que a minha felicidade é minha. O que faz sentido para você? Então esse diálogo aberto, sincero de nós conosco mesmo, né? E até eu lembrei do livro que tu estava procurando e não trouxe, né? Talvez você precise conversar com alguém. Isso. Para te ajudar a produzir esse sentido. Ai, que legal. Produção de sentido é um tema que eu me apaixono por esse tema sempre que a gente toca nele de algum lugar. Que a gente vai escrever a respeito, com certeza. Lógico, né? A resistência à mudança. Você não... É natural você resistir a fazer alguma coisa que para ti não faça sentido. Se você está fazendo as coisas desse jeito, é porque em algum momento lá atrás isso fez sentido para ti. Aí eu chego para ti, não, olha, você tem que fazer diferente. Pourquoi? Sim. Porque assim, né? Mas veja, eu achei muito interessante esse corte, porque foi um dilema que me consumiu por meses nesse ano de 23. Essa questão dos influencers e do sonho das pessoas de terem milhões de seguidores e até da própria vaidade da gente, como é que isso trabalha com a inteligência emocional, né? Porque eu acho que a ficha que me cai, eu tenho a impressão, aí vocês podem duvidar aqui da gente, que isso tá começando a ter uma curva de involução aí. As pessoas estão cansando de ter gurus com soluções mágicas que eles vendem no curso, que eles vão te fazer entrar num grupo de WhatsApp, que tu vai pagar uma fortuna para fazer uma mentoria coletiva, talvez. As pessoas que ficaram ricas com cursos online, ou não, né? A gente não sabe o quanto isso não é lenda também. Não, é lenda. Porque o curso para te ensinar a fazer um curso, o curso para te ensinar a ficar rico, o curso para...
que são necessidades reais das pessoas. Essa coisa do sustento é uma necessidade de todo mundo, a gente sabe da nossa curva econômica no Brasil, e que eu acho que teve um auge disso em 22, 23 começou a desgastar, e eu acho que 24 a gente vai começar a encontrar esse discurso de autenticidade que tu estava trazendo ali, mano. Sim. Sabe? Eu gosto dessa ideia de que as pessoas não tenham mais soluções prontas. É mais uma onda que vai passar, né? A gente viveu todas essas ondas, né, Ali? Lembra? Teve a onda dos consultores. Isso. Aí teve a onda dos mentores, ou dos coaches. Dos coaches primeiro. Teve a onda dos mentores. Agora vai passar a onda dos influencers. Já pensou? Que delícia assim, isso. As pessoas que navegam na onda, qual será a próxima onda? E, cara, não tô desejando que ninguém perca a sua carreira, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que as pessoas precisam ter mais critério de onde elas consomem seu tempo de vida e atenção para a sua própria felicidade e bem-estar. Né? E produzir sentido. Produzir sentido com a sua própria experiência. Me lembrei do Yalom, né? O existencialismo. Nossa, como é legal aquele livro. De vez em quando eu pego lá e leio algumas coisas. Tem um capítulo de produção de sentido. E eu vou lembrar que o Yalom, ele fala ali no existencialismo, né? Como é que você vai falar que uma pessoa precisa produzir sentido num mundo que não faz sentido? Porque, vamos lá, tu que tá ouvindo, parece tem um monte de coisa que não faz sentido, né? Que acontece no mundo, bêbado. né? Mas aí onde é que o Yalom chega? Onde é que ele fala isso na cura de Schopenhauer? Não, no livro Existencialismo, no método, né? No existencialismo. Porque, assim, ó, sabe o denominador comum? Não existe essa premissa de que todo mundo compartilha a mesma visão do mundo. Não, claro. Você tem a sua bolha. Isso. Eu tenho a minha bolha. Nossas duas bolhas, pela nossa convivência, elas têm uma área de interseção muito grande. Mas as pessoas têm as suas bolhas. E elas produzem sentido dentro das suas bolhas. Claro. Então, uma coisa que faz sentido para uma pessoa não faz sentido para outra pessoa porque as bolhas são diferentes. Isso. Exato. Esse é o desafio da produção de sentido. Primeiro precisa... Tu tem a analogia do aquário, né? Isso. Primeiro você precisa botar os peixinhos no mesmo aquário. Isso. Dentro do mesmo ambiente, aí tá, vamos falar de sentido, vamos gerenciar conflito. Eu tive um trauma que eu matei né? um peixe uma vez, gente. Trauma, claro, tô exagerando, né? Mas a gente tinha um aquário em casa e eu nunca conseguia manter aqueles peixes vivos por muito tempo. Porque o peixe é um troço assim... que se tu der uma mudada na acidez da água, tu mata todo mundo. Tu não mata o que tá doente, tu mata todo mundo, né? Então, eu acho que eu nunca mais esqueci esse poder de contágio que tem. Que nós, graças a Deus, não é tanto, mas o ser humano também tem bastante contágio emocional. E eu acho interessante isso, de como a gente tá precisando saber o que nos sustenta e de que aquário a gente está fazendo parte, de qual é a bolha com a qual a gente lê o mundo. Então, primeiro precisa fazer ali a mistura das águas, né? Para a gente furar as bolhas para depois produzir sentido, porque esse sentido, o tal do inconsciente coletivo, Freud, eu acho que teria um outro... o inconsciente com o coletivo compartimentalizado. Isso. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, com sessão disso, parece muito mais uma loja de departamentos do que um inconsciente coletivo. É verdade, é verdade. Né? Bom, outubro foi um boom de clientes. Aqui Nossa! Começou o treinamento da Cotrijal, de primeira liderança lá da Cotrijal, mas segui Star, Unicred, FCC, Guedori, IMAPs, Glenmark, nossa. Muita coisa. Panvel. Mais as imersões que sempre continuam acontecendo. Daí, a gente está então agora falando do lado sedutor dos conflitos e muito em torno dessa coisa das redes, que eu estava muito focada nisso e vinha para nossa cabeça essa coisa do conflito, assertividade, veio de novo a questão da assertividade mais forte aqui e o lado sedutor dos conflitos. Vamos lá. O que veio aqui. Eu não posso pensar negativo ou a minha vida vai dar para trás. Eu não posso sentir raiva ou eu vou atrair vibrações ruins. Se você ficar evitando desse jeito lidar com teus sentimentos, pode ter certeza que tu vai atrair toda a vibração ruim pro teu lado. E eu já lembro daquela frase icônica do Rick Gervais, né? O quão arrogante uma pessoa precisa ser para acreditar que nunca ninguém vai discordar com ela. Exatamente. Aceitar que as pessoas não vão concordar com você.
você, que às vezes você não vai concordar com você, porque nós não somos uma unidade, um uníssono. Que delícia o ser humano que ele consegue se individuar a ponto de ele ter certeza de tudo que ele acredita. No mais das vezes, nós temos enormes conflitos internos. Nós temos brigas imensas sobre o que é prioridade na nossa vida, sobre o tempo que a gente vai dedicar para as coisas, sobre como a gente vai atingir os nossos objetivos. Então os conflitos existem dentro de nós em primeiro lugar. E que bom, isso é estar vivo, isso é estar crescendo, né? Se desenvolvendo. Transtornos à parte, né? Não precisa entrar em nenhum capítulo do DSM, né? Eu lembrei daquele filme do Jim Carrey, Eu Mesmo e Irene, né? É uma comédia, vale a pena o pessoal assistir. Todo mundo tem conflito interno, não precisa ter transtorno. A gente tem vozes, claro, alguns de nós com um diálogo interno mais barulhento, menos consensual, né? Mas todos nós temos esses conflitos internos. Eu reparei numa coisa nada a ver com o conteúdo da fala. Nesse mês, a gente tinha acabado de voltar da praia, e eu tô vendo ali pela roupa que a gente tinha acabado de ter uma vibe, assim, a energia que tinha ali. E por que me chamou a atenção isso? Porque como a gente precisa de pausas no meio do caminho, por isso que eu tava com uma energia muito grande e mandando as pessoas pararem de querer ficar o tempo inteiro passando pano quente nas problemas, nas dificuldades, porque o episódio era sobre isso, sobre o lado sedutor dos conflitos. Então existe uma certa adrenalina, uma energia que tu tem por finalmente botar teu desconforto na mesa e parar de ficar passando pano quente. É. Não se preocupe que você nunca vai agradar todo mundo. Não vai. Fica bem tranquilo. Tá tudo certo. Você vai, claro, respeitar as pessoas, entender os limites delas, entender os teus limites na medida do possível. Ser uma pessoa compassiva, muitas vezes, é tu tolerar o quão desagradável uma outra pessoa pode ser, dado um objetivo maior. Tudo isso dito, não precisamos ficar o tempo inteiro consensando, né? A gente pode escolher que conflitos a gente quer travar. Aquela velha é um ditado popular, escolha bem suas brigas, algumas são boas. A gente Porque ou eu me mudo, né? Ou eu mudo você, ou eu mudo daqui. Então, o que vale a pena fazer? Que eu quero descer. Muito como bom. É que tinha uma piada, né? Que o horóscopo do camarada era assim, né? Outubro, né? Período favorável para mudanças. Tente outro planeta. Nossa, tem horas que dá vontade para o mundo que eu quero descer. Chegamos em novembro. Nossa, aqui já tem que fazer um fôlego, né? Nossa. Então, agora, a narrativa da super performance. Eu vi hoje um vídeo, infelizmente, que passa tanta coisa na rede quando tu olha ali, né? Mas essa mulher, ela conta até que esse vídeo é mais antigo, e ela fala que teve a onda dos coaches, teve a onda dos influencers, e ela falou que a gente tá nesse momento na onda do super produção. Ela chamou de super produtividade. Que é a pessoa que quer fazer rápido para ficar rico rápido. Até essas personagens que aparecem no nosso tempo, o Elon Musk chega e fala que ele dorme 2 horas por dia. Que? Fala sério? Que isso? Nossa. Né? Isso é patológico. Vamos ver qual que foi o corte que trouxeram para nós aí. Então vamos ver. Tinham as estrelas de Hollywood, tinham as estrelas da Globo, tinha as revistas de fofoca da época para falar das estrelas. Então, e o nome era Estrela. Era uma coisa tão distante da tua realidade quanto olhar para uma estrela. E aí, quando veio as redes sociais, os influencers e os primeiros youtubers, e se percebeu que, na verdade, havia um algoritmo com um funcionamento um tanto estranho, que tu não sabia exatamente o que fazia aquilo ser impulsionado, mas que depois de um determinado número você podia ganhar muito dinheiro sem skill nenhuma. A tua competência era número de seguidores, e isso seria suficiente para você garantir essa tal dessa riqueza. Que tristeza, né? Agora já tá mais perto da nossa inconsciência, já tá novembro, tá quentinho já, né? Então aqui a gente tava falando de recessão emocional, sobre pressão, o cancelamento nas redes, e aí veio essa coisa da narrativa aí. O que te remete isso aí, Má? Essa questão da narrativa é interessante que nos treinamentos de estratégia, só beber um gole aqui. Eu tenho visto
várias escolas de planejamento estratégico, né? E você tem as escolas de planejamento estratégico que são baseadas no empreendedor. Sim. Então é o cara, aquele método lá do Ansoff, lá da década de 60. Não, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, então eu vou fazer uma missão e vou traçar esses objetivos, e você cria uma aura em torno de um super guy. O Elon Musk é um bom exemplo disso. Né? Não é ok, né? Você tem a Tesla, você tem a SpaceX, você tem o Starlink, mas você tem a figura do cara. Uhum. Assim como você tinha o Steve Jobs, assim como você tinha, né, o Bill Gates, a gente teve clientes que queriam ser esse tipo de role model, de modelo, né, para os seus funcionários. E principalmente as novas gerações, né? Cria-se o mito do herói, né? Mas esse herói não é o cara que vai lá matar o dragão, o cara... Não, é o super guy. Uhum. Ou é a super mulher, né? Ou é uma pessoa que ela é tão capaz e eficiente e bonita e bonito e vegano e sabe assim, nenhum animal foi morto para resolver esse problema. Chega a ser irrealista, né? As pessoas acabam estabelecendo um padrão tão irreal ou se preocupando tanto assim em ser o the guy, né? O cara perfeito, que isso só aumenta a pressão. E eu acho que é sobre isso que a gente falou, né? Que aí a pessoa, o medo do cancelamento. Então, o que eu posso, que eu não posso fazer? O FOPO, né? Que é o medo de avaliação do outro, né? O sob pressão, a recessão emocional, né? Então, cara... Relaxa um passinho de cada vez. Respira. Lembro sempre do conselho do maratonista, aquele um poste por vez, né? Uhum. Adoro essa. Porque isso, o cara vai lá, faz 20, 30 quilômetros. Um poste por vez. Se tu tá botando o olhar naquela escada gigantesca que tu tem para escalar, tu vai te dar uma exaustão, um burnout daqueles. E por isso mesmo, novembro ali já é o mês da dianteira do burnout, né? E principalmente aqui, né? O ano estava acabando, né? E a Simone já estava ecoando aqui. E eu estava vendo que não estava precisando ter feito nada Natal, ainda. Né? E aquele sprint muito final. Bem. Nossa. Bora lá. E chegamos em dezembro. Chegamos em dezembro. Ai, pai do céu. Pertencimento, emoções de time, reuniões de família. E aí a gente resolveu pegar emoções de time, porque a gente estava falando de um tema que a gente adora nas empresas e que tem a ver especificamente com construir um time. Vamos ver que corte é esse que o pessoal separou. Vamos ver. Somos ou não somos um time? Confiamos ou não confiamos uns nos outros, a ponto da gente ter coragem, ou ter a paz de espírito, ou ter abertura, de colocarmos as nossas percepções, sermos sinceros conosco mesmos sobre, não vai dar certo isso daqui. Mas por que eu não falo? Sim. Por que eu não sinto a vontade para falar? Por que eu retraio o meu pensamento? Então, se isso acontece, se a gente está batendo cabeça nas diversas manifestações que tu colocou agora, né? E vem cá, a gente vai seguir batendo cabeça, vamos comprar um capacete para todo mundo, né? Vamos usar EPI agora no escritório, né? Mas se a gente está batendo cabeça é porque a gente não está se sentindo à vontade de colocarmos todas as cartas na mesa. E se isso está acontecendo, não somos uma equipe. Essa é a essência do processo de facilitação executiva. Legal. A gente conseguir ter confiança uns nos outros para conversarmos, né? Eu brinco, né? Botar o elefante, né, branco em cima da mesa e... não, eu tô vendo a tromba, eu tô vendo a barriga, eu tô vendo as perninhas. Não, isso aqui é um elefante. Tá, e agora o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? A velha metáfora dos 5 cegos e o elefante, que aliás rendeu uma vez um artigo meu lá na LinkedIn. 6 cegos. São 6? São 6 sábios cegos. O problema dos sábios é que eles são todos sábios, mas eles são cegos. Né? Então eles só conseguem perceber o que ele consegue tocar. Isso. E interessante que a gente acabe aqui essa retrospectiva com esse tema, porque eu acho que dá o tom do que vai ser o ano de 24 para nós. A gente está construindo ainda a visão
do que vamos chegar como empresa, de onde colocaremos mais foco, do que a gente entende que pode entregar para as pessoas como público geral, do que é material específico para trabalho corporativo, as nossas próprias produções acadêmicas, eu com o material todo clínico, que eu estou avançando dentro da área clínica, vai ser um ano muito clínico para mim, com atendimentos. E para a TIMA, muito trabalho da facilitação executiva, que foi o que foi mais forte. E a pesquisa em torno da felicidade, o tema felicidade. Nossa, que delícia! Pesquisar sobre felicidade. Eu acho que é uma coisa que precisa. Chega de também a gente ficar em torno da sofrência, né? Porque sofrer todo mundo pode e vai, porque a vida tem essas contingências pra gente. Mas significar o sofrimento já é começar a sair dele. Uhum. Né? E para 2024, né, o que vem por aí, né? Eu só separei aqui umas cenas dos próximos capítulos. O Arenie continua, né? Isso. Só que a gente vai fazer coisas diferentes, né, Alia? A gente vai sempre tentar ampliar as nossas entrevistas, então trazer pessoas aqui para compartilhar essas experiências do mundo corporativo real. Isso. Gostamos se você é nosso cliente e está ouvindo, vem para cá, a gente quer te ter aqui nessa bancada conversando com a gente, hein? Vamos fazer mais react? Vamos, adorei React, só que vai ser de gente diferente. Será que nós não vamos ganhar os nossos primeiros haters, Má? Mas quem tá na chuva é para se molhar. Pois a gente vai fazer uma série de episódios ligados ao modelo de competências socioemocionais da Universidade de Harvard, né? Vão ser os episódios das competências do ESC. Muito bem, viu, gente? Então vai ter bastante coisa por aí. Muito obrigada se você nos acompanhou. Eu sei que esse episódio foi mais longo, Muito obrigado se você nos acompanhou o ano, né? Pelo menos algum episódio. E se você ouvindo, né, esses nossos comentários aqui, ficou com alguma curiosidade, né? Vai lá no nosso site do YouTube. Cuida que tem coisa que tá no ao vivo e tem coisa que tá no gravado. Vamos deixar bem organizado, né? A Arenie, a gente já tá no episódio 57, 58. Esse daqui vai ser o episódio 58 dessa edição aqui. Porque tem mais outros tantos episódios, né, das edições anteriores. Tem mais de... Deve estar já umas 300 horas, né, de conteúdo, né, de qualidade gravado lá. Não fala isso que o pessoal já desanima só de pensar em tudo isso, mano. Não, mas o cara tá de férias ali na praia, olhando o mar. Olha pelo tema que te chamou a atenção. É isso aí, começa por aí. Né? É isso aí. Então tá. Muito obrigado então a você e a gente espera contar com a tua audiência aqui também em 2024. Isso aí. Um abraço, gente. Até 24. Boa entrada.